Vamos falar agora de suco de laranja, do mercado da citricultura. Essa semana, o governo abre aí mais um leilão PEPRO para equalizar preços. E aí, Rafael Salomão está aqui comigo de novo, porque tem informações sobre isso, né, Rafael? Diga lá. Exatamente, Sebastião. Como a gente já pincelou aí na abertura do programa, é um leilão relativo a pouco mais de 6 milhões de caixas de laranja, 6 milhões e 100 mil, caixas de 40,8 quilos, né, que é a medida aí, a medida padrão, 50 milhões de reais aí destinados para o pagamento desses prêmios, e podem participar produtores e cooperativas, em princípio de São Paulo e Minas Gerais, para exatamente ocorrer essa equalização de preços aí da caixa de laranja. Sim, quer dizer, para quem vendeu mais, quer dizer, lá na faixa dos 6, 7 reais, como estava em 2012, tem uma oportunidade agora de acrescer aí. De equalizar, porque o preço considerado para esses leilões é de R$ 10,10 por caixa, e aí o governo se propõe nesses leilões a equalizar essa diferença de preço. A gente vai saber um pouco mais sobre isso, vamos saber um pouco mais sobre os reflexos disso no mercado também, com o Maurício Mendes, que é o diretor da Informa Economics FNP, ele está na linha conosco. Maurício, tudo bem? Alô, Maurício? Vocês, tudo bem? Agora sim, está um pouquinho baixo aqui, mas vamos ver se a gente... Antes da gente começar essa entrevista, Maurício, eu vou mostrar aqui para a gente, para nossos telespectadores também, o preço internacional do suco de laranja nesse momento. O suco de laranja perdendo 110 pontos para maio a $1,15 por libra-peso, para julho ganho para maio $1,15 por libra-peso, ganho também para julho $1,16, ganho para setembro $1,19 e baixa apenas para novembro a $1,18. A gente acompanhando o noticiário sobre esse mercado, Maurício, fala-se aí no clima na Flórida, favorecendo aí as cotações. É esse mesmo cenário? Qual é o cenário do mercado de suco de laranja nesse momento? Olha, nós estamos na época nós estamos no inverno lá para a Flórida e, portanto, as condições climáticas da Flórida influenciam no preço internacional do suco. Então, como os Estados Unidos está vivendo até um inverno um pouco mais rigoroso na parte mais norte do estado, do país, existe uma preocupação também com a Flórida, mas não é tão grande quanto foi em dezembro. Portanto, a tendência é de que, à medida que fevereiro se aproxime, a questão do inverno na Flórida passe a ser menos importante e os outros fundamentos, então, é que vão reger o mercado. Você está dizendo com isso, Maurício, que a gente vai ter melhores exportações a partir de agora? É uma tendência, não? Eu acredito que sim, porque esse ano foi um ano muito complicado, o ano de 2012 que passou. Se vocês se lembrarem, nós tivemos no início do ano o problema do carbendazim, que as exportações para os Estados Unidos, notadamente Estados Unidos, foram praticamente cortadas nos primeiros meses do ano e só foi retomado em abril, maio. Então isso fez com que o ano fosse muito prejudicado em termos de exportação, tanto que fechamos um pouco abaixo em 2012 em relação a 2011, em termos de volume. Esse ano de 2013 deve haver uma regularização, eu acredito até numa exportação em volume melhor do que o ano que passou. E também estamos acreditando num preço um pouco melhor para o produtor também em relação ao ano passado. Falando nessa sua expectativa de preços melhores para o produtor, o governo anunciou um leilão aí de prêmio equalizador, Maurício, para essa semana. A gente falava semana passada com produtores, ressaltando aí a urgência desses leilões. O que isso contribui na tua avaliação? O que essa política do governo contribui aí? São necessários mesmo esses leilões? É uma política viável, favorável para o setor? Eu acho que sim, ela é um passo para a gente ter mais uma ferramenta, um mecanismo para ajudar nesses anos complicados. Mas ela precisa ser ainda mais ágil e ser em volumes maiores. Como você disse na reportagem, 6 milhões de caixas ainda é uma quantidade muito pequena para um universo de 360 milhões de caixas que foi a safra que está terminando agora. Mas nada melhor do que o próprio mercado fazendo essa regulação. Esse ano de 2013, eu acredito que isso deve voltar a se normalizar, ou no mínimo estar melhor do que o ano passado, porque nós vamos ter menos matéria-prima ofertada
tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Flórida. Agora, Maurício, esse é um setor que passa por algumas dificuldades, inclusive na relação entre os elos da cadeia, tenta-se desenvolver-se o Concessitrus. Você acredita numa melhora progressiva dessa relação e que expectativas que você tem para a finalização dessa formação aí do Concessitrus, Maurício? Olha, eu tenho dito, tenho escrito sobre isso. Eu acho que essa é a solução para a indústria da citricultura no Brasil. Quer dizer, enquanto não houver um local, um fórum em que seja possível produtores, indústrias, produtores de insumos e serviços sentarem e resolverem problemas que são comuns a todos, né, nós vamos ter problema sério com esse setor. Eu acho que deve acontecer isso, eu acho que essa questão vai amadurecer esse ano, muito mais pela dor do que pela opção. Quer dizer, é necessário que esses players sentem-se para resolver não só a questão do preço, mas a questão do greening, a questão do consumo, que são problemas de todos. E Maurício, você está dizendo com isso que é preciso mais investimento aí em pesquisa, né? Investimento público também, né? Eu não sei, eu ando aí pelo interior, converso com produtores, muitos produtores dispostos inclusive a abandonar a atividade porque não conseguem superar essa questão do greening que você citou. Quer dizer, precisa isso também, de que o governo apoie de certa forma, de que tenha mais investimento em pesquisa talvez, ou numa forma de distribuição aí da laranja, suco de laranja para merenda escolar, que a gente discutiu isso esse ano. Esse tipo de ajuda ou de questão também pode mudar o mercado, Maurício? Eu não tenho dúvida, porque isso que você está falando são questões que interessam a todos. Então, isso precisa ser resolvido, precisa ser conduzido como uma cadeia e não como elos da cadeia defendendo interesses próprios. O green é um problema de todos, né? E nós estamos muito atrás em termos de pesquisa. Tínhamos um Fundecitrus muito forte, que você sabe, o orçamento dos Fundecitrus foi cortado de uma forma drástica num momento de crise como esse. O contrário deveria acontecer. Deveria ter mais monitoramento do greening nos pomares e mais pesquisas para se ter uma solução, pelo menos a curto, médio prazo, para os produtores. Isso não acontece. Eu tenho absoluta certeza de que todas essas questões seriam resolvidas até para se buscar uma parceria com o governo nessa situação, enquanto uma cadeia, um setor unido do ponto de vista, pelo menos, de se buscar uma agenda positiva comum, né? Isso não está acontecendo, infelizmente. Tá certo, é o que todo mundo espera, equilíbrio, né, Maurício? Muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia com a gente, viu? Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, Maurício.